Silvana, do Working Freelance. Estamos aqui com a Arminda Bertuzzi, a jornalista do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Arminda? Como é que vai? Olá, Silvana, um prazer enorme estar falando com você. Por aqui tudo bem. Que bom. Então vamos falar sobre um assunto que é bastante sério e bastante polêmico, de uma certa forma, e pouco comentado, que é sobre o suicídio. É possível determinar o perfil de quem tem uma tendência a cometer suicídio, Arminda? Veja bem, o suicídio, ele acontece em todos os países e, basicamente, ele tem os mesmos traços. Mas identificar o perfil é bem complicado, é bem difícil. Porque tem, inclusive, o perfil que é por imitismo, ou seja, desde 1774, o suicídio vem sendo estudado. Por que 1774? Porque foi quando o Goethe escreveu o livro Os Sofrimentos do Werther. Esse rapaz, personagem desse livro, ele acaba não conseguindo resolver as suas frustrações e as suas mazelas, e ele se suicida. Este livro se tornou um best-seller. Oriundo desse livro, aconteceram vários suicídios por imitismo. Então, em 200 anos depois, Silvana, para você ter uma ideia, o sociólogo Phillips, ele descreveu um transtorno existente nos suicidas que eram por novelas, por livros, como efeito Werther, ou seja, o efeito do personagem do livro escrito por Goethe há 200 anos. Nossa. Então, nesse sentido, existe um perfil. Mas se você for dizer, ele é rico, pobre, moreno, branco, gordo, não temos um perfil. Ele pega todas as classes, todas as pessoas, e principalmente em cima de fragilidades, né? Não, com certeza. E normalmente as pessoas até vê isso com um tipo de preconceito. E todas as pessoas que cometem suicídio, ele tem necessariamente algum transtorno mental ou isso aí qualquer um pode acontecer? É bem importante essa sua indagação, porque a primeira coisa que a gente tem que tirar é problemas de saúde mental, ou seja, se a pessoa já está se tratando com psiquiatra, essas pessoas já têm um olhar diferenciado. Então, não necessariamente as pessoas com problemas mentais se suicidam, mas essas pessoas que têm problemas de saúde mental, elas já têm todo um tratamento e toda uma bagagem de um olhar profissional sobre o problema dela. Isto já diminui um pouco a preocupação que nós temos, nós que eu digo pessoas que se envolvem nessa causa, porque nós temos um profissional capacitado, competente para tratar do seu paciente. A nossa preocupação maior é exatamente com aquela pessoa que ela não busca ajuda, que ela acha vergonhoso buscar uma ajuda. E aí sim, a gente tem muito problema, porque a depressão ela pode se tornar um problema bastante grave. Não, é bem complicado isso aí. E a gente vê que as pessoas, quando elas falam sobre o suicídio em si, ela tem um certo preconceito, né? E o que fazer se uma pessoa ela ameaçar se suicidar? O que você acha qual que é o primeiro ato a se fazer nessa hora, Arminda? Bom, tudo depende do que você está tendo de informação sobre essa posição. Mas vamos colocar que seja uma posição que a pessoa está pensando em tirar a vida através de um instrumento, né? Através de um aparelho, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar isso da pessoa, a faca, o revólver, o veneno, deixar isso longe dessa pessoa. Porque se essa pessoa já se posicionou dizendo que ela vai tirar a vida, ela já está direcionando o comportamento futuro e, na verdade, isso é um pedido de ajuda. O que ela está dizendo é assim, olhem para mim porque eu estou precisando de ajuda. Quando isso acontece, os olhares têm que vir ao encontro dessa pessoa, um olhar solidário, um olhar de empatia, para que ela entenda que quando ela fizer isso, o pensamento dela chegar ao fim, ela não vai estar acabando com a vida dela.
Ela vai estar acabando com o problema dela, porque é essa a razão dela pensar no suicídio. Ela não quer se matar, ela quer matar aquela dor gigante que ela não consegue mais conviver, e a única forma que ela consegue enxergar no mundo, neste momento doentio, é ela acabando com a vida. Mas, na verdade, ela acaba com a vida, mas ela traz um problema gravíssimo social a todos que estão em torno dela. Não, e é bem complicado porque quando se fala sobre esse assunto, normalmente é difícil porque é um pedido de socorro que por muitas vezes acho que é escondido, né? É difícil de você perceber isso daí, né? Na verdade, essas pessoas dão sinal, porque assim existem muitos mitos e muitas verdades sobre isso. Um mito, Silvana, é que quem tentou suicídio uma vez não vai tentar novamente. Isto é mentira. Quem quer se suicidar não dá sinais. Isto é mentira. Quem está tomando medicação está controlada. Isto é mentira. O que é verdade? As pessoas dão sinal. Só que, às vezes, nós, ao lado dessas pessoas que estão carentes de suporte, a gente não consegue ver. Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo muito louco, muito agitado, e a gente não tira tempo para olhar a pessoa que está realmente necessitada. Uma coisa que eu comumente falo nas minhas palestras, Silvana, quando a gente está passando por uma calçada, né, caminhando para o nosso trabalho, e do outro lado vem uma outra pessoa que a gente conhece, o que a gente faz? Oi, tudo bem? A gente pergunta, né, Silvana? Mas Sim. Ninguém para ouvir a resposta. Não. Você pergunta e segue, não é? Oi, tudo bem? E eu digo, gente, se você não quer ouvir a resposta, não pergunte se está tudo bem, só diga oi, não é? Mas isso se tornou uma coisa tão coloquial que a gente já passa e já pergunta oi, tudo bem? E vai andando, ou seja, eu não tenho tempo para te ouvir. Essa é a mensagem subliminar que fica quando eu passo direto ao questionar para outra pessoa se ela está bem. Eu pergunto, mas não quero saber. Isso é complicado. Tá difícil. Tá difícil. Hoje está tudo muito no automático, né, Arminda? Não é? E você acha que é possível livrar um pensamento suicida? Hoje eu quero me suicidar. E com um trabalho, psicólogo, com essa empatia, essa coisa, você acha que a gente consegue livrar o pensamento disso? Eu acho que consegue, Silvana. Eu li, até pela minha profissão como jornalista, eu leio muitos artigos, né? Uhum. E eu li não tem muito tempo, acho que tem uns 20 dias, contando de hoje, atrás, um artigo onde o escritor dizia que é mais fácil tratar um problema desses com a ideação suicida do que uma doença como o câncer. Então, entende? O resultado é muito mais rápido e você só precisa olhar para a pessoa. Porque, na verdade, a pessoa que está com ideação suicida, ela está num momento de desespero onde ela não vê saída para o problema. E a gente sabe que o tempo é o melhor remédio para tudo. Porque os problemas vão acontecer, não existe pessoas sem problemas. O que existem são pessoas menos fortes para encarar o mesmo problema, que para ela é o fim, para outra pessoa que está ao lado dela pode ser, puxa vida, isso eu vou resolver, vai ser difícil, mas eu vou resolver e logo, logo eu vou estar numa boa. Entende? Então depende muito de quão forte e quão preparada a pessoa está para enfrentar o problema. E saber que, isso é uma das frases também que eu sempre digo, por favor, não julguem a dor do próximo. Não julguem, porque é imensurável. O julgar é muito difícil e é uma coisa que a gente traz também. Todos os dias a gente está fazendo um pré-julgamento. Puxa, aquela pessoa está com a cara amarrada. Ok. Não é? A gente diz que cara amarrada aquela pessoa, mas ela deve ter as razões dela para estar em conflito e tentando solucionar, muitas vezes com o senho franzido. Aquela pessoa fala sozinha na rua. Gente, ela precisa resolver as situações que ela está passando e muitas vezes ela não tem um ouvido amigo, um abraço silencioso, um sorriso meigo.
às vezes resolve. Só um abraço, só chegar perto de alguém e dizer, cara, eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Isso já quebra um pouco a pessoa de dizer, eu vou, sabe, eu vou acabar comigo. Não acabe com você, por favor. Você é importante. Eu não sou importante para ninguém. É, você é importante. Ninguém está nesse mundo à toa, né, Arminda? Ninguém. Todos nós temos a nossa missão. Não e eu acho que às vezes um abraço ele diz mais do que 1000 palavras, porque o abraço você vai mostrar todo o teu amor, teu afeto, carinho, conforto. Você que ficar falando meia hora de uma coisa que é a dor dele, é o sentimento dele, então não vai, então porque tem certas coisas que não dá para entender e simplesmente você dá o apoio. Você tem que dar o colinho lá e pronto, sabe? Sem perguntas. Por isso que tem a máxima de que o silêncio fala mais que 1000 palavras, né? Exatamente. É o verdadeiro silêncio, né? O você estar presente na empatia da pessoa, sentir a dor que aquela pessoa está sentindo, se torna quase impossível você sentir a dor dela, mas você se colocar no lugar dele, de perceber que ele está precisando de um suporte, de um amigo, de tirá-lo daquele momento, eu acho que a gente está precisando muito de empatia. Não, com certeza. E é possível, Arminda, prevenir o suicídio? Através de consultas que atualmente até estão sendo feitas consultas psicológicas via internet, online. Então, é possível porque se a pessoa, o mais difícil, Silvana, é fazer com que a pessoa consiga aceitar o suporte. Essa é a parte mais difícil. A partir do momento que esta pessoa consegue aceitar o suporte, é muito fácil tirá-la da crise. O que a gente tem que saber, e isso são dados científicos e comprovados pela Organização Mundial da Saúde, é que uma pessoa que tenta o suicídio hoje, durante o próximo ano, ela vai tentar de novo. E 10% dessas pessoas conseguem chegar ao fim. Uma vez por elas ano. precisam de um acompanhamento constante, sabe? Elas precisam de ajuda real, ajuda de profissional. Eu sou jornalista, eu estou levando o problema que está existindo. Então, o que eu digo? Procure um psicólogo, eles vão te dar todo o suporte necessário, ou te encaminhar para um psiquiatra, porque psicólogo não medica, encaminha para um psiquiatra, te tira da crise e vamos juntos vencer mais essa batalha, porque todos nós temos guerras a vencer, né? Não, com certeza. E você acha que o bullying e o preconceito, ele leva muitas vezes a pessoa ao suicídio? Leva. O bullying é uma das razões, uma das primeiras razões listadas, vem a depressão, doença mental, e o bullying é uma das 5 primeiras listadas com relação ao suicídio. Nós temos um caso que aconteceu em 2018, ano passado, de uma criança em idade escolar, iniciando a idade, seu estudo escolar. Ele contou para a mãe dele de uma orientação sexual diferente. Ele era menino e gostava de meninos e gostava de se vestir como menina. E a mãe, ao ouvir o relato do filho, nossa, carinhosamente abraçou o filho, deu suporte, meu filho, nada vai mudar, a mamãe continua te amando. E esse menino se sentiu forte e foi para o colégio, Silvana. Quando chegou no colégio, ele disse para os amigos dele, coleguinhas, que ele era gay. O bullying que este menino, criança, sofreu foi tão grande que poucos dias depois, a mãe desse menino encontrou esse menino morto no quintal da casa dela. Porque ele não suportou o bullying. Ou seja, a mãe deveria ter... Coitada, ela agiu certo, mas assim, ela tinha que ter um complemento de meu filho, não conte para ninguém enquanto você não se sentir forte. Vamos falar com uma profissional, uma psicóloga, vamos ver como vamos contar isso para as outras pessoas. Você tem que se sentir forte e seguro. Neste momento, o profissional é de suma importância. E aí é que muitas vezes acontece o fato final. Não, e com certeza. E hoje, com essas transformações, todas essas mudanças, muitas, como é que eu posso dizer? As pessoas se assumindo o seu verdadeiro eu, para muitos ainda tem causado tanto não só o
o preconceito, o bullying, eu acho que acaba levando a esse suicídio porque ele não se encaixa nesse mundo, ele acaba se sentindo que não está encaixado ali, né? Desconecto, né? Inclusive, Silvana, eu também costumo pautar o seguinte: eu percebo, como jornalista, eu percebo que nós temos muita culpa no que está acontecendo. Por quê? Porque a máxima é: não vamos falar de suicídio. A gente fala de suicídio. Isso é outro mito. Falar de suicídio provoca suicídio. Não. Falar de suicídio alerta para pode ser evitado. Existem saídas. Todos nós temos problemas. Vamos olhar com mais compaixão para o nosso próximo. Mas o que acontece com a mídia? Ela glamoriza o suicídio. O suicídio, o suicídio. Acabou que não se fala de suicídio. Problema. O que gerou? Gerou que as mortes causadas por suicídio não estão sendo devidamente colocadas na certidão de óbito. Ou seja, o que a gente vê muito? Manchete de jornal. Jovem é atropelada por ônibus na via tal. Não, ela se jogou na frente do ônibus, gente. Isto é um fato. Vamos olhar com olhos verdadeiros. Jovem cai da sacada, escorrega e cai da sacada do 14º andar. Não, ela se jogou da janela. Atestado de óbito. Fraturas múltiplas. Ok, mas as fraturas múltiplas foram causadas pelo quê? Por ela ter se jogado da janela. Ela não tinha fraturas múltiplas quando estava no patamar da janela. Isso é verdade. Entende? Então, foi a depressão, foi o desespero, foi a desesperança que fez essa pessoa se jogar da janela, ou na frente de um carro, ou apertar um gatilho. O que acontece? Os médicos colocam a causa oficial da coisa, mas a primeira causa não foi a costela que perfurou o pulmão, foi ela ter se jogado da janela. Então, os médicos também deveriam mudar o CID na certidão de óbito. Ninguém menciona sobre o objeto da causa, né? E sim só o resultado delas, né? Causa-consequência. Então, eu acho que isso me cheira até um pouco de hipocrisia, sabe? Porque quem perde o seu ente querido deve sentir uma dor que eu não consigo avaliar. Mas, muitas vezes, essa perda pelo suicídio, ela traz vergonha, ela traz remorso, ela traz culpa, que não deve existir. Não deve existir. O ente querido enlutado, eu escutei uma vez ele dizer que é uma dor sem nome. Porque ele não consegue... A dor é tão diferente, é tão grande, que ele diz é uma dor sem nome. Então, o que a gente tem é que falar com isso de uma forma clara, transparente, honesta, e dizer sim. Silvana, para você ter uma ideia, existe uma cidade no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, que tem aproximadamente 500 mil habitantes. Sim. Para você ter uma ideia, por ano, no mundo, desaparecem por suicídio 2 cidades de Caxias do Sul. 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. Então, quando a gente fala 1 milhão, é 1 com um monte de zero. Você se perde um pouco. Mas quando você fala são 2 cidades de Caxias do Sul que desaparecem no mundo, ou 13 cidades de Ouro Preto, você diz, gente, a gente está vivendo uma epidemia silenciosa. Não, com certeza. As pessoas não falam, entende? É a 4ª causa da morte de adolescentes. Vamos olhar para os nossos jovens, né? Não, e pelo que os nossos idosos. Pelo que você está falando, o suicídio ele é tratado da mesma forma que lá atrás, antigamente, eles tratavam o câncer, com certo preconceito. Não pode falar disso, sabe? Aquela doença, a gente ainda falava baixinho, né? Aquela doença. Exato. E o suicídio está sendo tratado da mesma forma, pelo jeito. Da mesma forma. E os números são estarrecedores, porque assim, enquanto nós estamos conversando, para você ter uma ideia, no mundo, preste atenção, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Meu Deus do céu. Então, nós não estamos falando só do Brasil,
Nós estamos falando do mundo. Se você for levar em consideração as barragens que romperam e acabaram com dezenas de vidas, não é? Vamos falar de Brumadinho. Para você ter uma ideia, na cidade de Brumadinho, isso é também dados oficiais, aumentou em quase 60% o uso de remédios para a depressão e para o sono. Eu imagino, As né? tentativas de suicídio aumentaram e o suicídio em si aumentou. Mas veja, a cidade está vivendo toda uma dor. Para aumentar a medicação em quase 60%, os remédios para controlar a emoção, controlar a depressão, a tristeza, você vê que é uma cidade inteira vivendo uma dor. Não, com certeza. E a internet, ela oferece muito risco para essas pessoas, né? Ela influencia bastante, né? Com certeza. São pontos de vista, Silvana. Por exemplo, você entra no Face, tá todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo muito bem. Eu sou a única que tenho problemas, que tenho rugas, que minhas unhas não crescem, mas está todo mundo feliz, sabe? Eu digo, gente, que felicidade falsa é essa? Não é? Ao mesmo tempo que na dark internet, que tem os jogos horríveis, você vê, tinha a baleia azul, tinha a boneca Momo, que levava crianças de 5 anos a se suicidar, porque se ele não fizesse aquela colocação de tal material no seu corpo, eles iam fazer mal aos seus familiares. Então, a maldade do ser humano também é louca, né? Não, Você prejudicar uma criança... Não, e a internet, Arminda, ela tem uma energia e uma força muito grande em cima do ser humano, entendeu? Então, ela move esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, houve uma menina que ela tinha uma amiga no Facebook e a amiga não convidou ela para o aniversário e ela, na vida real, foi lá e simplesmente matou a menina. Entendeu? Em vez de deletar do perfil, ela foi lá e matou. Zero, né? Deletou da vida mesmo, sabe? Entende? Então, nós estamos cada vez menos fortes para conviver com as frustrações. As pessoas não estão sabendo lidar com as frustrações. E cada vez a gente tem mais frustração, porque cada vez está mais difícil viver, né? Não, com certeza. E o que você recomenda para quem tem esses pensamentos suicídio? O que você pode dizer em relação a isso? O pensamento suicida, a ideação suicida, ela está muito presente, principalmente entre os jovens hoje em dia. E quando a gente fala de bullying, eu permito abrir um parêntese e falar de automutilação. Que também é um momento muito triste que os adolescentes e também os adultos estão vivendo. Uma coisa interessante que eu tenho lido bastante a respeito é que a gente mude a frase morreu de suicídio para dizer que morreu por suicídio e colocar o suicídio como a causa. Porque morreu de suicídio, ele morreu de suicídio. Tipo um negócio que não abrange, mas se você colocar que ele morreu por suicídio, você está dando margem às pessoas entenderem que a causa foi o suicídio. Né? E o que, que uma pessoa que está no momento, agora, nos escutando, tem alguém próximo a ele que está passando por uma depressão séria, o que, que ele tem que fazer? Observar se a pessoa tem falado em não sirvo para mais nada, minha vida não presta, não sou útil para ninguém. Se ela começa a doar as coisas dela, coisas de valor, de repente, esse anel eu vou dar para minha amiga, a minha prancha eu vou dar para o meu amigo, aquele tênis que eu gosto eu vou dar para outro. Começa a se desfazer das coisas que ela gostava. Preste atenção nesse olhar. Se por acaso a pessoa tem uma tristeza prolongada, porque você ficar triste é comum, é normal. O que não é normal é você ter uma tristeza que se prolongue por meses. E isto é difícil. Isto tem que ser olhado. Se a pessoa costumava ir para a academia, jogar futebol, deixou de jogar, não voltou mais, dá uma ligada para a pessoa. Oi, cara, como é que você está? O que está acontecendo? Porque ela está fugindo do padrão. Então, o que a gente pode dizer, Silvana? A gente pode só pedir que
o coração do próximo fale mais alto, que a compaixão esteja presente e que a gente tente. Por mais que a pessoa relute em não querer, muitas vezes só o silêncio já ajuda, mas não deixa aquela pessoa sozinha. Essa pessoa não pode ter ao lado medicação, qualquer instrumento que pode levá-lo a termo da sua vida, né? A colocar o fim. Se a pessoa costuma ir a um local alto, de alguma forma, tire a chave da porta daquela cobertura para que ela não suba, evite o acesso a essa pessoa a coisas maiores, fique sempre ao lado até que esta crise passe, mas, por favor, leve-a a um suporte profissional. Tem o CAPS, tem até o CVV, que atende pelo 188, ligue para o CVV, tem sites que podem conversar com a pessoa, tem a Nave, que tem, não é, que tem o WhatsApp que funciona, está livre para a pessoa perguntar. O importante é que a pessoa não se sinta sozinha e é muito importante que ela tenha um olhar próximo a ela, porque se ela está dizendo, acredite, ela vai tentar. Não, e a gente, pelo que você está me falando, a pessoa convive com isso e vive numa tensão 24 horas, né? Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Não. E assim, nos adolescentes, é muito comum a família estar desestruturada e automaticamente isso cria muitos problemas. Os pais não têm tempo, a mãe está trabalhando em jornada dupla, tripla, a drogadição entra muito nos adolescentes, bullying entra muito nos adolescentes, automutilação entra muito nos adolescentes, e muitas vezes eu me pergunto, por onde eu vou começar? Aí a minha resposta é, pelo início, amiga. É essa a primeira frase e vamos embora, porque você não pode deixar esse pessoal sozinho. Não pode desistir, né? Não posso. Não posso. Pode. Agora vocês têm a Nave. E como é que ela surgiu? E me fale um pouco sobre a Nave, Arminda. A Nave faz uma analogia ao estar no ar, mas podendo chegar a qualquer lugar que queira e precise de ajuda. Essa foi a primeira analogia feita. A Nave, na verdade, é Natália Bertucci, Arminda Bertucci e Vera Pitinini Legge. É o nome das 3 pessoas idealizadoras dessas palestras. Quando a gente criou a Nave, ela não tem fins lucrativos e a gente pensou em colocar o profissional ao auxílio das pessoas que precisam e levar o conhecimento a outras pessoas que precisam dessa informação. Porque o que a gente quer dizer? Quando você está com uma pessoa com ideação suicida, nós da Nave entendemos que concordar não é julgar e concordar não é compreender totalmente. Você pode concordar para que a pessoa, sabe? Abaixe a guarda. Abaixa a guarda, entende? Você concorda, embora você não entenda aquela razão, porque você nunca teve naquela situação. Por mais que eu tenha empatia, eu vou tentar chegar, não é? Uhum. Então, é importante a pessoa saber que concordar não é entender e jamais julgar. Então, com esse pensamento de não julgar, ter empatia, concordar, ter conhecimento e ter a vontade do ajudar, um pouco de altruísmo da parte das 2 profissionais psicólogas, nós nos mobilizamos e nós estamos realmente focadas para levar a quem quer que necessite, nesse Brasilzão grande, um pouco do nosso carinho, um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso amor. Vocês já deram palestra em vários lugares, né, Arminda? Já. Empresas, escolas, firmas pequenas, cidades grandes, cidades pequenas. A palestra vai, a nave vai, sabe? Nave e normalmente uma fica, né, na palestra e as 2 dão suporte profissional através do WhatsApp e através das consultas online. Não, legal. Eu acho que, pelo que você me falou, a ideia da Nave é você tentar
porque na realidade quando não sabe como é, porque nunca passou por aquilo, você tentar entender, tentar ajudar, isso não significa que você está incentivando a qualquer ato, mas sim que você está tentando abaixar a guarda para poder adentrar no problema, para poder salvar uma pessoa. O nosso maior foco é tirar a pessoa do estresse maior, né? Tirar aquela pessoa com consulta, com internação, mas tirar a pessoa do problema. E não é fácil, mas as histórias que nos chegam, as histórias que as pessoas conseguem verbalizar, elas nos tocam de uma maneira tal que isso é realmente um incentivo, o nosso combustível para dizer a gente está no caminho certo, a gente vai conseguir, e nós temos, além da vontade, nós temos a expectativa de que outras pessoas abracem essa causa, porque eu gosto muito de Mário Quintana, Silvana, e Mário Quintana já disse que nós somos anjos de uma asa só. Ninguém voa sozinho. Eu preciso da asa do meu próximo. E eu acredito muito nisso. Eu estou aqui com os braços abertos, mas um de cada lado, buscando suporte. Porque vamos alcançar os voos melhores. Não, e com certeza vamos aproveitar essa entrevista para quem queira, né, contatar a nave, não só para consultas, mas para que possam dar palestras, essas coisas todas, que dá um suporte, dá uma ajuda, porque tem a questão de locomoção para outros estados, essas coisas todas, que ajude e que faça essa palavra suicida ou suicídio ser menos preconceituoso, assim como era o câncer lá atrás, ser uma coisa mais falada, mais entendida e mais aceita. E dentro, nossa, eu agradeço imensamente o espaço que você está dando para a nave, a boa vontade que você está tendo para com um assunto que normalmente ele é colocado meio vamos deixar ali porque vai machucar, não é? Eu te agradeço imensamente e alerto sempre para que a gente troque a frase morreu porque cometeu suicídio para morreu por suicídio, e que a luta para que os médicos coloquem o CID correspondente, que aconteça de fato, para que a verdade, os números verdadeiros, nós temos uma máscara muito grande, porque os números que a gente tem não são números verdadeiros, porque cada um morre de uma forma diferente, ok, mas o suicídio se tornou uma epidemia, e uma epidemia precisa de laudos que constatem a epidemia. Não é? Então, certeza. Senão eu estou brigando sozinha. E vamos tratar, acho que esse assunto anda, como você mesmo falou, nos laudos aparecem outros nomes, tratar com menos preconceito a coisa, porque eu acho que Pedro está tendo preconceito nisso daí, por isso que a coisa está desse jeito. Mas, Arminda, você que quer deixar um contato, alguma coisa, para que as pessoas possam entrar em contato, saber mais sobre a nave, como é que funciona, consulta ou qualquer outra coisa? Você permite? Com certeza, porque o freelance está aqui para te ajudar, mulher. Maravilha, maravilha. Então, eu deixo o meu WhatsApp, é Arminda Bertuzzi, o código é 54991016371. E deixo o contato também da psicóloga Natália Bertuzzi, 54, código 991232835. Não, legal. Agradeço imensamente. Namastê para você. Não, Arminda, você sabe que você pode contar não só comigo, mas como com o Working Freelancer, para na questão de divulgação e apoio nessa causa, porque eu acho que é bastante interessante. Muito obrigada, Silvana. Deus lhe pague e mantenha seu coração generoso. Não, com certeza vai ser sempre assim. E você quer deixar um recado para todo mundo aí, para os ouvintes ou qualquer outra coisa? Com certeza. Quero aproveitar esse espaço que é tão grande e tão assistido e tem uma credibilidade tão grande junto aos vídeos assistidos no YouTube. Eu peço que, por favor, as pessoas tenham mais empatia, mais amor ao próximo. Olhem para os idosos
com pessoas que fizeram uma história muito linda, com uma história da nossa vida e do nosso passado, que olhem os adolescentes como formadores de opinião e formadores de um mundo melhor, que a gente tenha paciência e tenha muita esperança nas crianças que estão aí entrando nos colégios, mas que, acima de qualquer coisa, o amor exista nos nossos corações, trazendo para a gente a oportunidade de ser cada vez mais um cidadão melhor. Obrigada, Aminda. Obrigada pela participação, pela confiança. E te quero que na próxima, para a gente abordar um assunto bastante interessante, que acho que todo mundo vai se interessar também. Aqui estarei. Obrigada e tenha uma boa tarde. Um beijo carinhoso a todos. Uma boa tarde.